Hoje é sexta-feira, 11 de outubro. O dia está começando no Brasil e terminando aqui na Austrália. Então, bom dia, Brasil. Boa noite, Austrália. Eu sou a Adriana Pires, a diretora da Day Science, e hoje a nossa live é super especial. A gente vai conversar com uma pessoa excepcional. Ele é o único brasileiro no time de pesquisadores da Forte Research Foundation, uma fundação super renomada aqui na Austrália. O mestre Thales Araújo, que está cursando seu doutorado na área de oceanografia na The University of Western Australia, a UWA, aqui em Perth. Eu vou convidar o Thales para entrar e conversar com a gente. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Ótimo. E você? Perfeitamente também. Gostei Boa noite, bom bandeira. dia para quem estiver assistindo aí. Eu sempre tenho essa bandeira aqui, é uma canga bonitona que eu tenho aqui em casa. Olha aí, que legal, representou. Como foi seu dia, Thales? Pesado, trabalhando. Hoje eu trabalhei de casa. Fiquei fazendo doutorado. Hoje foi a maior parte do dia programando, por acaso. Thales, Mas tudo eu bem, não tudo tenho nem tranquilo. palavras para agradecer você ter doado esse tempo pra gente. Eu sei que sua vida é super corrida. Eu sei também que você não é fã de rede social. Então, você ter tirado esse tempinho para doar pra gente, de coração, agradeço demais. Eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar essa conversa está agradecendo também. Então, muito, muito, muito obrigada. Não, e eu agradeço o convite também, né? Eu já tinha te falado isso. E eu acho que o Day Science é um projeto muito legal para espalhar para as pessoas, né, como é trabalhar com pesquisa aqui na Austrália. E quanto a redes sociais, eu só não uso, mas é porque é o meu jeito mesmo. Eu nunca fui muito de usar redes sociais, mas é um prazer estar aqui. Justo. Deixa eu te apresentar formalmente para todo mundo saber a sua história. Uhum. O Thales é bacharel em oceanografia pela USP, Universidade de São Paulo. Ele é mestre em exploração científica pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Ele fez esse mestrado através do programa do Ciências Sem Fronteiras, que muita gente conhece, é um programa que teve há um tempo atrás no Brasil. Depois desse mestrado, ele foi aprovado em primeiríssimo lugar no concurso público para trabalhar como oceanógrafo na Marinha do Brasil. Paralelo ao seu trabalho na Marinha, ele fez outro mestrado em Engenharia Costeira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Participou de expedições científicas em Bahamas, República Dominicana e na Austrália. E em 2021, ele conquistou uma das mais cobiçadas e mais concorridas bolsas de pesquisa da Austrália. Então, ele pede demissão do seu cargo na Marinha do Brasil e vem para a Austrália fazer sua pesquisa de doutorado. A bolsa de doutorado da Forte Research Foundation tem como objetivo atrair talentos internacionais para o estado de Western Australia, aqui na Austrália. E o Thales foi um desses talentos. A bolsa de doutorado que ele conquistou chega a mais de 400 mil dólares australianos. Ela inclui aproximadamente 40 mil dólares por ano de taxas da universidade durante os 4 anos. O Thales não paga exatamente nada pelo curso. Ela inclui também 35 mil dólares por ano de ajuda de custo, que eu chamo de salário, entre aspas, porque é o valor que vai direto para a conta do aluno quinzenalmente. Então, ele tem esse valor por ano durante 4 anos. A bolsa também incluiu seguro-saúde, não só para ele, mas também para os dependentes. A Forte Foundation paga não só para o beneficiário da bolsa, mas para os dependentes. Pagou também as passagens aéreas do Brasil para a Austrália, também para ele, dependentes. E a Forte Foundation também fornece a moradia, que é um apartamento no Forest Hall, com todas as contas inclusas. O Forest Hall é um prédio dentro do campus da UWA, da Universidade de Western Australia. O prédio moderníssimo, apartamento de frente para o Rio Swan, que é um rio maravilhoso, lindíssimo, que a gente tem aqui na Austrália. E a universidade, a fundação fornece essa é a vista aqui de casa, da varanda. Olha aí. Mas desculpa te interromper, pode continuar. E
aí ainda tem os golfinhos que passei aí na frente, né? Tem golfinho, tem pato, tem ganso, tem um monte de coisa. Ganso não, cisne, mas tem um monte de bicho aqui. É um lugar super agradável. Eu tive o Mas eu prazer de acabei te conhecer ali a casa. interrompendo, desculpa. Mas Imagina! enquanto o sol tá aqui, né? Que o sol já tá se pondo aqui. Eu adorei que você mostrou. É super agradável. Eu tive o prazer de conhecer aí e é muito bom. Bom, e o Thales também é mentor e é tutor na universidade em disciplinas de física aplicada nos oceanos, e sua pesquisa visa investigar as causas da erosão costeira na costa de Perth. Isso aqui é só um resumo de toda a história do Thales, porque tem muito mais coisa, mas se a gente fosse falar ia adorar eternamente e não dá, né? Mas, Thales, o que eu queria te dizer, te dar os parabéns. Mas, assim, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto que eu, como brasileira, sou orgulhosa de saber que você está aí nessa posição, representando o nosso país, colocando ali a bandeirinha do Brasil nessa instituição que é tão respeitada aqui na Austrália como a Forest Research Foundation. Então, o fato de ter um brasileiro ali nos enche de orgulho. Eu acho que eu falo não só por mim, mas por todos os brasileiros. Todos os brasileiros devem estar cheios de orgulho de você, de ter alguém como você representando o nosso país. E aí, acho que todo mundo quer saber como foi essa história, como que você chegou aqui na Austrália, quais foram as suas motivações para vir para esse país. E você era nomeado, tinha um concurso, através de um concurso público no Brasil, você tinha um cargo importante na Marinha do Brasil, que eu acho que é o sonho de muita gente. Você abriu mão dessa nomeação para vir para o seu doutorado. De onde veio essa motivação? Então, vamos lá. Eu vejo a sua pergunta em duas partes. A primeira delas é como eu vim parar aqui na Austrália, né? O que me trouxe para a Austrália especificamente. E a segunda é a respeito do cargo da Marinha, né? E a resposta para cada uma dessas duas perguntas pode ser longa, né? Eu vou contar um pouco da história resumida aqui. Qualquer coisa pode me interromper também, não tem nenhum problema, Fica à é claro. vontade, Thales. O tempo é todo seu. Eu cheguei a fazer mestrado, né, nos Estados Unidos, como você falou, entre 2014 e 2015. E lá, a minha pesquisa de mestrado envolveu uma região daqui da Austrália, né, de Western Australia. Shark Bay é uma região aqui do oeste do estado, né? Você eu sei que sabe, mas para quem não conhece, é uma região a umas 8, 9 horas dirigindo indo para o norte, daqui de Perth. E o que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá em Miami e eu cheguei a conhecer uma professora geóloga e eu fiz uma disciplina dela e ela começou a me contar, né, dos projetos nos quais ela trabalhava e tal, e ela me falou desse projeto da Austrália e eu pensei, parece legal e tal, mas beleza, né, passei batido. E eu fiz uma disciplina dela. Aí no semestre seguinte tinha uma outra disciplina dela que envolvia um trabalho de campo em Bahamas. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, vai ser super legal e tal. E eu gostava muito da abordagem dela, super interdisciplinar, né? Uma pessoa que juntava a biologia com a química, com a geologia, só que não tinha muito de física no trabalho que ela fazia, né? E a minha especialidade dentro da oceanografia sempre foi a física aplicada aos oceanos. Então, física da circulação das águas, das marés, correntes, aquecimento global, subida do nível do mar, esse tipo de coisa. E conforme eu via tudo que ela desenvolvia na disciplina dela, né, e nos projetos dela, eu pensei, cara, eu acho que tem muita coisa que eu poderia contribuir para isso. Aí eu comecei a conversar com ela e eu decidi fazer a minha pesquisa de mestrado estudando uma região daqui da Austrália, né, e eu estava me saindo bem, né, nas coisas que eu fazia. Eu cheguei a lidar com 2 professoras geólogas lá e elas gostaram tanto do trabalho que eu estava desenvolvendo que elas me chamaram, me convidaram para vir para a Austrália com tudo pago já naquela época. Elas falaram, a gente conseguiu um dinheiro aqui para você ir para a Austrália com a gente, vamos lá, tudo pago. Isso foi 2015. E eu fiquei Isso super no seu mestrado feliz. em Miami, né? No seu primeiro Isso, mestrado. no meu primeiro mestrado em Miami. E aí, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu fiquei maravilhado. Eu achei tudo muito bonito, achei tudo muito fantástico, né? Eu cheguei a morar em 2 meses em Shark Bay, em uma região chamada Hamlin Pool, que é completamente remota.
O mercadinho mais próximo, ele era bem pequenininho e era a 100 quilômetros de distância. O hospital mais próximo era a 300 quilômetros de distância. Então, acabava que a gente tinha que se planejar muito e tal. Sei que eu adorei esse estilo de vida. Eu sempre fui desligado de rede social, né? Como você falou anteriormente. Lá eu era o celular desligado assim o dia inteiro. Né? Clima de expedição e tal. Então eu me apaixonei pela Austrália naquela época. E aí quando eu voltei para os Estados Unidos... Você e os tubarões lá? Só para o pessoal saber, porque o nome Shark Bay então, de tubarão. Eu fiquei numa região ao sul de Shark Bay, né? Shark é tubarão em inglês. E eu não cheguei a ver muitos tubarões lá, mas eu estava em uma região que ela é hipersalina, né? Ou seja, a concentração de sal ela é tão alta na água do mar lá que não é qualquer organismo que vai para aquela região. Olha só. Mas lá era basicamente eu, uma das minhas orientadoras e o marido dela. Fomos nós três por 2 meses morando juntos em uma base de pesquisa, num alojamento, sabe? E, enfim, eu voltei para os Estados Unidos apaixonado pela Austrália, né? E eu pensei, cara, um dia eu quero voltar para a Austrália. Isso foi fim de 2015. Me formei do mestrado, voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil no comecinho de 2016. E aí, como quem me pagou para fazer o mestrado nos Estados Unidos foi o governo brasileiro, através do programa Ciências Sem Fronteiras, uma das regras era que eu necessariamente precisaria continuar a permanecer no Brasil por pelo menos o tempo que eu permaneci nos Estados Unidos, que foi 1 ano e meio. Então, por 1 ano e meio eu não poderia sair do Brasil, né, pela regra do programa. E eu cumpri a regra do programa. Só que foi justamente na época em que o Brasil estava enfrentando uma crise muito forte. Então, assim, apesar de eu ter me formado pela USP, me formei bem, uma universidade excepcional, mestrado de uma universidade dos Estados Unidos, eu estava com dificuldade de encontrar emprego. E eu morava no Rio de Janeiro na época. E aí, quando eu fui para Miami em 2014, eu tinha trancado um mestrado que eu já tinha iniciado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, o mestrado de Miami foi o primeiro que eu terminei, mas foi o segundo que eu comecei. Em 2016, quando eu não consegui encontrar emprego por causa dessa crise, né, eu cheguei a mandar meu currículo para umas 30 empresas diferentes. Eu recebi uns 5 nãos, o resto nem falou nada. Uma ficou realmente interessada e falou que, assim, falaram que não, porque não, apesar de terem se interessado pelo meu currículo, não estavam contratando na época. E uma empresa se interessou e fez uma entrevista comigo. Só que era para pagar em formato de bolsa, um salário mínimo, eu ter que me mudar para Santa Catarina. Eu falei, cara, não, é um pouco demais isso. E eles queriam, tipo, que eu soubesse várias linguagens de programação, que eu tivesse muita experiência. Assim, eu sabia o que eles queriam que eu soubesse, mas não valia a pena. E foi nesse contexto que eu comecei a fazer, que eu retomei o primeiro mestrado que eu havia começado no FRJ, e em paralelo surgiu um edital para um concurso público da Marinha, né? E era uma única vaga para o Brasil inteiro, para oceanógrafo. Aí eu falei, cara, eu preciso desse emprego. Quando eu li a proposta, né, do edital, o que o profissional faria e tal, eu falei, eu vou adorar fazer isso. E eu comecei a estudar 24 horas por dia. E eu sempre gostei de estudar, né? Então, para mim era uma delícia usar isso como pretexto, pegar um livro e ficar horas lendo. Eu passava o dia inteiro lendo sobre oceanografia. E era uma prova sobre física aplicada aos oceanos, que é exatamente o que eu sempre gostei. Então, eu fiz essa prova em acho que era junho ou julho, por aí, de 2016, e o resultado saiu dali 2 meses, e eu tinha sido o primeiro colocado, fui aprovado. Foi aí que eu entrei para a Marinha. E aí esse cabelo aqui, né, raspei, era cabelo curtinho lá, farda e tal. Eu coloquei uma foto no seu perfil, ainda com cabelo curtinho. Eu vi lá. Não, mas eu gosto bem mais dele comprido, assim. E aí, eu entrei para a Marinha no começo de 2017. E eu fiquei 3 anos lá. Só que, assim, eu sempre senti aquele gostinho pela Austrália, enquanto eu ainda estava lá. Só que eu gostava muito do meu trabalho na Marinha também, no sentido de que era um trabalho muito voltado à sociedade. Eu nunca quis trabalhar para uma empresa para deixar alguém rico, por exemplo, né? E na Marinha eu conseguia usar o meu conhecimento em retorno à sociedade. Eu trabalhava no Serviço Meteorológico Marinho, que é a seção da Marinha responsável por fazer previsão do tempo para o oceano e para a atmosfera, para a questão de segurança da navegação. Então, qualquer pessoa que pega um navio, uma embarcação de qualquer lugar assim no Oceano Atlântico Sul, é a Marinha que é responsável por dizer se é seguro ou não navegar.
Então eu trabalhava muito com física das ondas para previsão do tempo para qualquer pessoa do mundo que estivesse navegando no Atlântico Sul. E isso me trazia muita satisfação, porque era dar para a sociedade, né, algum trabalho, não era deixando ninguém rico. Uhum. Só que eu sempre gostei muito de estudar e eu queria ter o título de doutor, porque eu tenho vontade de publicar livros, eu tenho vontade de publicar artigos, eu tenho vontade de ser mais interdisciplinar, de misturar física, química, biologia, que é uma coisa que o curso de oceanografia incentiva muito, né? E foi aí que eu decidi, falei, não, eu quero sair da Marinha. Eu vou sair, eu gostaria de fazer um doutorado. Eu até poderia fazer um doutorado enquanto eu estivesse na Marinha. Só que tinha 3 problemas. A Marinha ela poderia me pagar enquanto eu faria o doutorado, né? Só que o primeiro problema era que eu teria que esperar até uns 4 anos ainda. Eu não tinha tempo de Marinha o suficiente para ela fazer isso por mim. Segunda questão... aquele tipo de estágio probatório? Não era exatamente isso naquela época. Mas era que quando uma pessoa entra como oficial da Marinha, né, é mais ou menos assim. A gente só consegue, entram pessoas todo ano para a Marinha, né? Uhum. E a gente só consegue fazer pós-graduação pela Marinha, com a Marinha pagando pra gente, a partir de um certo tempo lá. Eu acho que eram uns 4 ou 5 anos. Eu não tinha esse tempo ainda. Então eu decidi sair porque eu queria fazer um doutorado. E o primeiro problema era que eu teria que esperar vários anos, uns 4 além do que eu já estava lá fazia 3 anos. O segundo problema é que eu não teria liberdade de escolher a linha de pesquisa, o orientador, a universidade, o país, e eu queria ter essa liberdade. E o terceiro problema seria que eu necessariamente teria que voltar para trabalhar na Marinha depois. O que seria justo, né? Se a Marinha estivesse me pagando para eu fazer um doutorado, é justo que eu faça isso, mas eu queria ter a minha liberdade, porque quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, eu não gostei de ficar restrito ao Brasil depois disso. Então eu queria minha liberdade, eu falei, vou sair da Marinha. E logo que eu saí, entrou a pandemia. Então, eu acabei tendo a pandemia para me preparar para a minha aplicação, para a Austrália, para a Forest Foundation. Então, é mais ou menos esse o geral. Mas então, você pediu demissão da Marinha antes de ter o doutorado garantido? Você Exatamente. Vou sair da Marinha porque eu quero começar a procurar o doutorado. Exatamente. Foi exatamente isso. Até porque, enquanto eu estava na Marinha, eu fiquei 3 anos na Marinha, que foi exatamente os 3 anos que eu fiz o meu segundo mestrado. Então, foram os 2 em paralelo. E foram os 2 de maneira independente. A Marinha era independente do mestrado e vice-versa, então era muito pesado para mim. A Marinha tinha turnos de 24 horas com uma certa frequência. Eu fiz o meu mestrado inteiro entre 9 da noite e 3 da manhã por 3 anos. Então, era muito, muito pesado. Eu não teria condições de... acabou de entrar uma pessoa aqui, o Yuri Brasil, ele contribuiu para minha venda aqui para a Austrália. Eu vou contar essa história já. Um salve para você, Yuri. O que eu estava falando? Eu me distraí aqui. Eu me perdi. Putz, eu me perdi de verdade. Você estava falando que você fez que estava muito puxado fazer o doutorado, ou o mestrado. E trabalhar na Marinha, que foi bem massivo, e aí você decidiu sair da Marinha. Então, eu não conseguiria procurar com afinco uma oportunidade de doutorado, não conseguiria com afinco me dedicar para a aplicação de uma bolsa de doutorado se eu tivesse ainda na Marinha, porque a minha rotina era muito, muito pesada por causa do mestrado, inclusive. Então foi até engraçado que a data oficial em que eu entrei para a Marinha é exatamente a mesma data em que eu comecei meu mestrado na UFRJ, é exatamente a mesma data. Foi 17 de fevereiro de 2017, se eu não me engano, foi por aí. E a minha defesa desse mestrado na UFRJ e a minha saída da Marinha foi na mesma semana. Então, assim, quando eu falo que eu fiz os 2 em paralelo, foi do mesmo dia até a última semana, foi a mesma semana dos 2. Então, eu tive que sair dos 2, eu tive que me formar, e aí eu tive um tempo para mim, né, que foi o tempo de pandemia, para eu conseguir pesquisar alguma coisa de doutorado, né, para eu conseguir aplicar com calma. Um abraço pro Diego aí, tô vendo que ele mandou um comentário aí. E eu preciso contar a história do Yuri já. Mas pode falar, perdão. Que eu acho, assim, admirável, porque
eu acho que as pessoas, a nossa cultura no Brasil, a gente é criado para estudar, passar num concurso e relaxar. Tipo, tá, tem ali um cargo público que é um emprego para sempre e você relaxa. E você passou, tipo, num dos melhores cargos, que é um emprego na Marinha do Brasil, e começou um mestrado ali, independente um do outro. Em nenhum momento você pensou, não, agora eu não quero mais estudar, vou chutar o balde para esse mestrado, vou ficar aqui só ganhando meu bom salário da Marinha. É Hum. admirável saber assim que você não abriu mão da sua educação, do seu sonho de obter um título de doutor, mesmo tendo a estabilidade de um emprego no Brasil. O que que te motivava mais, assim? O que que você pensava, tipo, não, isso aqui não é suficiente para mim? Apesar de que isso seria suficiente, eu acho que para 99,9% da população brasileira. Olha, em nenhum momento, absolutamente nenhum momento, eu considerei sair do meu mestrado na UFRJ, apesar de ser dificílimo levar os dois em paralelo. O que me motivou, de verdade, era a minha vontade de. A gente pode até conversar sobre isso daqui a pouco, mas assim, não de ser pesquisador como os pesquisadores atuam hoje, né? Eu não tenho essa vontade, mas eu tinha muita, muita, muita paixão por conhecimento, era uma paixão muito ardente por entender as coisas. E o mestrado que eu fazia na UFRJ, eu achava eu sou apaixonado por aquele tópico até hoje. Em resumo, um resumo assim bem geral, a minha pesquisa de mestrado lá foi em mecânica dos fluidos, física de fluidos aplicado a corpos d'água naturais. Então eu trabalhei com física de rios, de estuários, de lagos, lagoas, para que eu conseguisse melhorar a forma com que os computadores, né, os modelos computacionais preveem o comportamento desses corpos d'água naturais. E eu estava desenvolvendo uma técnica que ela pode ser aplicada de tantas maneiras para prever erosão costeira, para prever transporte de poluentes, que eu falei, gente, isso aqui eu não posso não fazer isso, porque vai ser muito útil para muita gente no futuro. E é bonito, é muito bonito ver a física do negócio, a matemática, como tudo se conecta e como isso pode ser útil para alguém no futuro. Então, era minha paixão, por isso que me motivava, não tem nenhuma outra explicação. Eu gostava muito de fazer isso. E eu sabia que eu queria terminar esse mestrado também, porque o mestrado que eu fiz nos Estados Unidos era um mestrado profissional. O mestrado da Federal do Rio de Janeiro é um mestrado acadêmico, então eu queria ter os dois, e eu queria o conhecimento do mestrado em engenharia costeira da UFRJ, que, por sinal, se tiver algum oceanógrafo assistindo isso aqui, é um mestrado excepcional se você tem vontade de trabalhar com regiões costeiras de maneira interdisciplinar, de maneira aplicada. Um mestrado de engenharia costeira da Federal do Rio de Janeiro é excepcional, e eu queria muito fazer isso, eu queria muito ter aquele conhecimento, então tudo isso me motivava. A gente consegue sentir essa paixão, viu? Falando com você. Tipo, não é a primeira vez que eu converso com o Thales, eu conheço o Thales desde antes dele chegar na Austrália, assim, quando estava no processo, porque foi bem na época da pós-pandemia ali, as fronteiras da Austrália estavam fechadas, estava num abre e fecha, e eles só estavam esperando abrir para eles poder vir. E eu já estava em contato com ele, e a gente sente, já encontrei o Thales várias vezes, a gente sente o amor que ele tem pelo que ele faz. Isso é demais mesmo. O Phil tá falando que você gosta de estudar mais do que de batata. É verdade? Acho que é, né? Eu vi isso aqui, eu vi o que ele escreveu. Um abraço pro meu primo. Comecei a dar risada aqui. Isso é uma piada antiga, nossa. Eu e o Felipe, a gente é primo. Nossas mães são irmãs. E a gente é muito próximo desde que a gente nasceu, literalmente. A gente tem quase a mesma idade. Eu sou um ano mais novo. E desde que a gente era... A gente devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Tinha um vídeo na internet, eu até esqueci exatamente de onde era. Enfim, aí tinha uma piada de alguém que gostava de estudar mais do que de batata, e eu sempre tinha, sei lá, ele me conhece, né? Então é uma piada que ele sempre falou isso. Deu certinho Um para abraço, você. meu primo. Uhum. Sim, mas aí, então você pediu demissão da Marinha e aí você começou a procurar por bolsas de doutorado, a posições de doutorado aqui na Austrália. Você sabia que você queria vir para a Austrália ou você ficou procurando
em outros lugares, também, em outros países? Olha, durante a época em que eu estava considerando sair da Marinha, nessa época eu considerei Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia, né? Primeiro, países que falariam a língua inglesa, porque eu falava inglês já, mas eu não falava nada além de português e inglês, então eu não queria mais uma barreira. Uhum. E eu cheguei a considerar esses outros países, só que assim, a Austrália já falava um pouco mais alto no meu coração. E só que logo que eu comecei a procurar a sério, assim, eu já sabia que era a Austrália. Aí aqui na Austrália eu não sabia qual universidade ainda. Eu considerei 4 universidades aqui na Austrália. A UWA, University of Western Australia, aqui em Perth. Considerei na costa leste 3 universidades. A University of Newcastle, a University of New South Wales e a Griffith University. Na época, da costa leste, as duas primeiras, a University of New South Wales e a University of Newcastle, elas não estavam admitindo aplicação de doutorado para estudante internacional por causa da pandemia. Então, eu só pude aplicar para a UWA, aqui em Perth, e para Griffith University. No fim, eu passei nas duas, só que eu já gostava muito de Perth, né? Eu já queria vir para cá, e quando eu vim para cá pela primeira vez em 2015, o Phil, meu primo, o que falou da batata, ele já morava aqui. Então eu já saberia que eu teria esse amigo do lado de cá. E onde que entra o Yuri na história aí da Austrália? O Yuri, vamos lá. 2016, a gente se encontrou no Rio de Janeiro. O Yuri Brasil, que está assistindo a gente aí. A gente se encontrou em 2016, porque do nada, ele chegou a me chamar para ir para um evento lá no Rio de Janeiro, acho que era tipo uma mostra de cinema, de filmes australianos, e eu falei, vamos. E aí eu tinha acabado de voltar da Austrália, né? Eu ainda estava com o coração quentinho da Austrália, e aí eu lembro que tinha um stand, uma pessoa lá falando sobre bolsas de doutorado que chamavam Endeavor. A bolsa de doutorado em Endeavor, e eu fiquei com meu olho brilhando para aquilo. Eu falei, nossa, eu acabei de chegar no Brasil, eu nem posso sair do Brasil, porque eu tenho que cumprir as regras do Ciências Sem Fronteiras, mas um dia eu vou conseguir essa bolsa em Endeavor para ir para a Austrália fazer doutorado. E foi o Yuri que plantou essa minhoca na minha cabeça. E eu fiquei pensando nessa bolsa em Endeavor, assim, por anos. E eu não esqueço desse nome. E aí eu lembro que quando eu realmente saí da Marinha, 3, 4 anos depois, eu comecei a procurar sobre essa bolsa de doutorado e eu vi que ela já não existia mais. Eu fiquei todo triste. Eu falei, putz, agora como é que eu vou para a Austrália? Agora veio pandemia, não sei o quê. Só que assim, eu tenho muita fé também, né? Eu tenho muita fé que as coisas vão dar certo, né? Desde que a gente haja com honra, desde que a gente haja com o coração, com princípio, né? E aí foi aí que eu comecei a pesquisar sobre bolsa de doutorado aqui na Austrália. Eu falei, não, alguma coisa melhor ainda vai acontecer. Foi aí que eu descobri a bolsa da Forest Foundation, que é muito melhor, porque me dá um apartamento, me dá a passagem de avião, me dá muito mais coisa. Mas é aí que o Yuri entra na história. Valeu, Yuri. Só uma adição aí, a Endeavor, ela trouxe muitos brasileiros para cá também. E, assim, eu nunca tinha ouvido falar, mas quando a gente veio para a Austrália no final de 2018, aí a gente conheceu mais pessoas do meio acadêmico e alguns eram recipientes dessa bolsa, outros queriam aplicar, mas foi bem assim na época que ela já estava acabando e o programa foi extinto e realmente deixou muita gente triste. Mas é isso, a Austrália, ela corta um, mas ela lança outro programa. Então, a bolsa que o Diego, meu marido, recebeu também, a fundação que deu a bolsa para ele, também não existe mais. Mas é isso. E aí, como que você achou a Forrest? Eu lembro que quando eu estava fazendo a minha aplicação já para aplicar, né, para o doutorado aqui na UWA, né, University of Western Australia, aqui em Perth. Isso foi em julho de 2020, mais ou menos junho ou julho de 2020, que eu comecei a preparar a minha aplicação. Eu pensei, eu vou aplicar para todas as bolsas que eu posso, né? Por que não? Porque quando eu entrei no site da universidade para preencher minha aplicação, é bastante coisa que tem que fazer, escrever projeto e tal, né? Eu sei que você sabe, mas para quem não sabe, é bastante trabalho, bastante documento. É um trabalho por si só fazer uma aplicação de doutorado. É muita demanda e por isso que aconteceu a criação da Day Science, porque
a gente sabe que tem muita gente talentosa e que às vezes não tem o tempo de fazer esse processo que demanda tanto tempo e esforço de procurar, localizar grupo de pesquisa, contactar professor. Então, a gente acaba que fornece esse serviço para os alunos que estão procurando as bolsas. Muitas vezes eu ajudei as pessoas com informações, mas por elas terem falta de tempo, de se dedicar, porque trabalha, e às vezes o pessoal já está aqui na Austrália, mas precisa estudar e trabalhar para poder pagar as contas e tudo mais, está no Brasil, mas tem uma rotina puxada também, e aí não tem um tempo. E os sites das universidades, alguns são até fáceis de mexer, mas outros você clica no link e abre um mundo de informação. Depois você clica em outro link dentro daquele mundo de informação, abre outro universo de informação e você fica super perdido. Então, assim, um pouco do nosso trabalho também é ajudar, né, nessa busca aí, a guiar um pouco os alunos nesse processo. E aí você fez todo esse processo, se dedicou às aplicações, fez os projetos? Sim, e foi assim foi através do site da universidade que eu descobri a Forest Foundation, porque eu lembro que em uma parte lá da aplicação tinha um monte de caixinha, né? Tipo, tinha uma lista de umas 10 bolsas de estudo, né? Para qual você quer aplicar? E eu podia ticar todas, se eu quisesse. Só que assim, algumas eram só para estudantes de humanidades, outras seriam só para mulheres, outras seriam só para pessoas dos países XYZ. Então assim, eu li a respeito de todas e eu dei um tiquezinho em tudo onde meu nome cabia, né? Uhum. Só que para uma delas, eu precisaria fazer toda uma aplicação separada. Eu pensei, nossa, que trabalheira, outra aplicação separada só para essa bolsa. Só que aí quando eu fui ler tudo que essa bolsa me daria, que é óbvio, né? Estou falando da Forest Research Foundation, apartamento gratuito, maravilhoso, que é exatamente onde eu estou agora aqui por 4 anos, a passagem do Brasil para cá, $12 mil para minha pesquisa. Então, assim, um suporte incrível, né? A gente tem aqui eu moro num prédio do Forest Hall, né, como você falou, e a gente tem a fundação paga para a gente fazer tipo viagem para fazer cursos de escrita científica, e aí a gente vai para um hotel no meio do nada e passa 4 dias escrevendo artigos. A gente ganha isso de graça, sabe? E aí com comida, com tudo incluso. A gente tem cursos, a gente tem eventos, a cada 15 dias tem palestras aqui. Então, assim, é muita coisa. Quando eu vi que eu teria isso tudo, eu falei, não, eu vou fazer isso, claro que eu vou fazer isso. E aí, foi assim que eu descobri a Bolsa da Forest. Então, eu tiquei no site da UWA, submeti minha aplicação, e aí depois eu comecei toda uma outra aplicação para a Bolsa da Forest. Só uma informação para o pessoal, pode até existir, mas não é do meu conhecimento, não sei se é do seu, Thales. A Forest é a única bolsa que dá as passagens aéreas Brasil a Austrália integral, porque tem umas que dá uma ajuda, tipo, $2 mil, mas se a passagem é mais que isso, você cobre. E dá moradia. Nenhuma outra eu vi fazer isso, sabe? Tem outras que dão o seguro-saúde e não pagar a mensalidade e o salário, isso é praxe de todas, mas esses a mais não são todas que dão. E a completinha mesmo, que realmente ela vai lá no Brasil, segura na sua mão e te traz para cá, com tudo arrumado, tudo esquematizado para você, é a Forest Foundation. E quando você lê a filosofia da fundação, você fica assim apaixonado. Gente, o que é isso? Não é, Thales? Exatamente. A fundação ela passou a existir através de uma doação multimilionária. Então, assim, foi... Putz, eu esqueci qual que é a palavra agora. Quando é uma doação para fins... eu esqueci a palavra, desculpa. Mas eu também esqueci. Mas é uma doação que é feita no sentido de humanitário, né? Tem uma palavra certa para isso, eu esqueci. Tem. Mas é uma fundação que simplesmente, através dessa doação multimilionária, né, do Andrew e da Nicola Forest, filantrópico, obrigado. Filantrópico, obrigado, Diego. Foi o Diego, né? Foi o Diego, valeu. Foi uma doação filantrópica. E
Então, toda a filosofia por trás disso tudo aqui é simplesmente maravilhoso. Tem pessoas do mundo inteiro aqui, literalmente do mundo inteiro. Eu tenho amigos de vários lugares. Tem noite, além de palestras, de cursos e tal, tem noite em que às vezes a gente vai ter festa de Halloween no fim desse mês, Dia das Bruxas. A gente tem umas 2 semanas, a gente teve uma noite de karaokê aqui, e é engraçado, porque todo mundo, mora umas 40 pessoas aqui no prédio, né? E a gente vai todo mundo pro térreo, e aí na sala em que a gente costuma ter, tipo, palestras ou cursos e tal, a gente tem uma televisão gigante, a gente faz uma noite de karaokê, e as pessoas gostam de cantar cada uma no seu idioma, pra gente ir aprendendo. Então, assim, é uma troca de culturas que é sensacional. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu não sei se você, acho que você não mencionou também, toda essa questão eu acho que você mencionou, enfim, mas toda essa questão de pagar passagem de avião, de onde a pessoa estiver do mundo para cá, apartamento e tal, é para a pessoa e para dependentes também. Então, existem pessoas que são recipientes dessa bolsa de doutorado, que a pessoa, aí tem um marido, uma mulher, e tem filhos, e assim, e a fundação banca tudo para todo mundo. Então, um apartamento para a família inteira. O apartamento que eu moro é um apartamento pequeno, é um estúdio, né? É uma cozinha, um quarto, banheiro, e não é muito grande, mas assim, perfeito, não precisa de mais do que isso se você não tem família. Agora, tem pessoas aqui que a pessoa, marido ou mulher, 2 filhos, e assim, moram aqui, e a fundação banca tudo para todo mundo. É incrível, é incrível. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. E eles arrumam tudo, tipo network. Aí você vai no meu caso, por exemplo, se eu fosse com o marido, eles dão um jeito de arrumar uma colocação para o marido na área, porque, pelo visto, o visto de um aluno de doutorado tem direito a trabalho full-time, né? Tanto o parceiro como o próprio aluno. Então, eles conseguem o network para a pessoa conseguir um trabalho na sua área, organizam a escola para os filhos, eles realmente arrumam a sua vida. E aí eu fico lendo sobre a fundação e fico, nossa, como é maravilhoso as pessoas terem essa consciência de terem dinheiro e investir esse dinheiro numa coisa nobre que é a pesquisa. E ainda se preocupar com o seu local, porque essa fundação é de um magnata, dono de mineradora aqui de Western Australia, e ele quer trazer os talentos para cá, porque ele quer desenvolver a região dele. Então, é isso. O objetivo da fundação é captar talentos internacionais do mundo inteiro e trazer para cá, para dar o seu melhor para desenvolver não só o Estado, mas que tenha consequências para o mundo inteiro. Então, as pesquisas também que são selecionadas têm que ter relação com o Estado, né? Sim, com o Estado, ou pelo menos com a Austrália. Eles visam muito aqui a permanência da pessoa na Austrália, né, uma vez que a pessoa já veio para cá, e pelo menos no meu caso, 2 coisas que contaram muitos pontos a favor de eu conseguir a bolsa da Forest, né, isso me foi contado depois que eu já estava aqui, né, informalmente, né, o diretor da fundação na época, né, me contou isso. Ele falou que como eu já tinha trabalhado aqui na Austrália, né, durante o meu mestrado, que eu vim fazer trabalho de campo aqui, eu escrevi uma dissertação de mestrado inteira sobre uma região da Austrália, isso contou muito ponto. E o fato de eu ter tido experiência fora da academia também, né, fora da universidade, porque eu trabalhei na Marinha, eu trabalhei como consultor por 6 meses durante a pandemia também. Então, tudo isso contou muito, mas em termos da fundação aqui visar a Austrália, eles visam muito a Austrália, o estado de Western Australia aqui também, porque de maneira geral, né, o dinheiro, né, do que foi doado, muito do dinheiro que foi doado, né, de maneira filantrópica para a criação dessa fundação, veio através da mineração aqui na Austrália, né? A mineração aqui na Austrália é uma coisa extremamente forte aqui no estado oeste, né, da Austrália, Western Australia. E é uma coisa que também impacta muito o meio ambiente. Então, é no sentido um pouco de procurar compensar, procurar prover suporte à pesquisa, de modo a ajudar o desenvolvimento do Estado aqui através da ciência. Sim, muito interessante. Mas, Thales, vamos falar assim do processo de aplicação para a Bolsa.
Você pode detalhar para a gente o passo a passo, o que você lembra? Porque eu acho que isso que é o interessante para a galera, porque as aplicações para as bolsas da Forte estão abertas até o dia 31 de outubro. Você que está em cima, para quem quer começar o processo agora, já está muito em cima, porque são várias etapas. Mas, assim, se você puder compartilhar com a gente como que foi o seu processo, eu acho que vai ajudar muito a galera que está interessada nessa bolsa até para o próximo ano. Sim, claro, eu vou adorar ver brasileiro aqui, porque, olha, eu vou fazer só um parênteses, eu vou responder isso que você falou, mas eu acabei de chegar uma coisa aqui na minha cabeça que tem relação com isso, que eu gostaria só de mencionar, é o seguinte, eu adoraria ver mais brasileiros aqui, porque a qualidade do ensino que a gente tem no Brasil é ímpar, é sensacional, eu preciso falar isso aqui nessa live, era uma coisa que eu já tinha na cabeça de falar e veio naturalmente agora, eu já vou responder a sua pergunta, eu vou detalhar, mas eu vou explicar por que eu estou falando isso. Eu atualmente estou fazendo meu doutorado, é a quarta tese que eu estou escrevendo. Eu escrevi uma tese na USP, né, quando eu me formei em oceanografia, uma tese nos Estados Unidos, em Miami, meu primeiro mestrado, outra no Rio de Janeiro, meu segundo mestrado, e agora minha tese de doutorado. Eu já passei por 4 universidades, em 3 países diferentes, 2 no Brasil, uma nos Estados Unidos e agora aqui na Austrália. Não existe, dentro da minha experiência, eu só posso falar do que eu conheço, né? E eu só posso falar das épocas em que eu estive em cada universidade também. USP foi de 2009 a 2013, Miami foi 2014 e 15, o FRJ foi 2016 a 17, agora estou na Austrália aqui de 2021 em diante. Mas não existe, de acordo com a minha experiência, ensino tão bom quanto a Universidade Pública Brasileira. Não existe. Quando eu fui para os Estados Unidos, o nível, as coisas que eu sabia estava bastante acima das coisas que, quando eu olhava ao redor, assim, não porque eu sou mais do que ninguém, mas é porque eu carregava a bandeira da USP, que é uma universidade, não precisa de introdução, né, não precisa de explicação. Quando eu fiz meu mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro, era tão completo, era tão profundo, era tão integrado, era tão bonito, e aí eu devo confessar que eu me decepcionei um pouco com o nível do ensino a nível de graduação aqui na Austrália, porque quando eu comecei eu cheguei a dar aula aqui, né, durante 2 anos, 1 mês por ano, só durante o mês de maio de 2022 e maio de 2023, eu dei aula para uma disciplina de física aplicada aos oceanos e eu dei aula para o pessoal do 3º ano da graduação. Eu me decepcionei com o nível. É muito, 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 muito mais baixo do que no Brasil, do que o que eu tive lá na USP. Então, eu só gostaria de falar isso em público aqui para quem estiver ouvindo, que o ensino público gratuito de qualidade do Brasil é excepcional, pelo menos na época em que eu estava lá. Eu só queria mencionar isso. Agora eu vou responder a sua pergunta. Pode falar. Deixa eu só adicionar tudo isso que você falou, eu assino embaixo. Eu não vou nem adicionar mais nada. Também poderia citar os tempos que eu fiquei no Brasil, mas tudo isso que você falou, eu assino embaixo. E outras pessoas que já vieram aqui que já compartilhou a história nas lives aqui com a gente, falaram a mesma coisa. Então, eu acho que é isso. O ensino brasileiro é fenomenal. Eu acho que falta lá é um pouco mais de investimento, direcionamento, organização na pesquisa e em outros aspectos também. Talvez esse seja o ponto negativo, mas em termos de substância de conhecimento, eu acho que nenhum lugar bate, viu? A gente sai muito bem formado no Brasil. Aí devolvo a palavra para você. Mas agora eu vou responder essa pergunta, porque eu fiz um desvio grande aí, mas Imagina. Eu não me esqueci. Vamos lá. Super necessário esse desvio. Eu acho importante frisar isso. Mas vamos lá, aplicação para as bolsas de doutorado aqui da Forest, né? A Forest Foundation tem 2 modalidades de bolsa. Uma é para quem faz doutorado, para quem vai começar um doutorado, e outra para quem vai começar um pós-doutorado, né? Eu só conheço o caminho de quem faz doutorado, né? Que é o meu caso. Sim. E eu já digo o seguinte, como você mencionou, as bolsas estão abertas até 31 de outubro, se eu não me engano. Sim. E é um trabalho por si só, toda a aplicação, só que dá tempo. Eu lembro que quando eu comecei 2 semanas e meia antes da data final, né, de finalizar a aplicação. Então, a gente está mais ou menos a 2 semanas e meia, 20 dias antes da data, então
Então dá Existe esperança. tempo. Sim, sim, com certeza. Só que assim, para a pessoa sequer poder aplicar para essa bolsa de estudos, ela já tem que ter conseguido, ela já tem que ter sido aprovada para fazer doutorado aqui na Austrália, aqui em Western Australia, em uma das 5 grandes universidades daqui do estado, né? Que é a UWA, University of Western Australia, a Curtin University, a Murdoch University, a Notre Dame ou a Edith Cowan University, uma dessas 5. E a partir do momento em que a pessoa é aprovada para fazer doutorado nessas universidades, a universidade já aprovou a pessoa conseguiu ou uma bolsa do governo ou uma bolsa da universidade para não pagar as taxas da universidade, e a pessoa já conseguiu uma bolsa para receber o salário, né, a ajuda de custo. Então a pessoa já tem que ter conseguido essas 2 bolsas, só então que ela pode começar a sua aplicação para a Forest Foundation, que seria uma 3ª bolsa, né? E o processo é o seguinte: a gente tem que fazer um perfil no site da fundação. Quando a gente entra lá, pelo menos na minha época, né, eu fiz isso em outubro de 2020. Outubro de 2020 foi quando eu fiz isso. Então, naquela época, era assim. Agora, se mudou um pouquinho de lá para cá, eu não sei, mas acho que não mudou muito, não. Mas, basicamente, são 2 etapas. Só que é muito trabalho envolvido, né? Uma delas é responder cerca de 10 perguntas escritas, e a segunda etapa é uma entrevista. Só que as perguntas é um trabalho por si só. Eu lembro que eu fiquei 2 semanas. Mas, rapidinho, isso é durante a inscrição ou é tipo para a entrevista? Para a inscrição mesmo? Eu não sei se eu entendi a pergunta. A finalização a gente tem que submeter a aplicação para a Forest Research Foundation no fim de outubro. Esse ano acho que é 31 de outubro. E existem essas 2 etapas. Eu vou detalhar melhor. Aí você me fala se eu respondi a sua pergunta ou não. Tá. E assim, a gente tem que responder 10 perguntas por escrito antes da aplicação, e no dia 31 de outubro a gente submete 10 perguntas, né, a resposta a essas 10 perguntas, e depois disso, depois do dia 31, se a gente foi selecionado, a gente pode ser entrevistado. Respondi a pergunta? Sim. Sim? Tá. Sim. E aí, então, a primeira parte é esse processo. São 10 perguntas que a gente responde até o dia 31 de outubro, e tem que ser dentro do sistema da universidade, no site da Forest Research Foundation. Um beijo para minha tia Alice, que eu tô vendo que ela está assistindo a gente aqui. A gente precisa fazer isso no site da fundação. E são 10 perguntas, cada uma delas, a resposta dá tipo 1 parágrafo, 2 parágrafos, e são perguntas muito difíceis de serem respondidas. Por exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu lembro. Uma das perguntas era: por que você está escolhendo a Austrália e o estado aqui de Western Australia, sendo que você poderia escolher tantos outros lugares do mundo? Né? A gente tem que convencê-los de que a gente está fazendo essa escolha certa. Outra pergunta é: por que você escolheu esse orientador, sendo que você poderia ter escolhido tantos outros? Né? E essas são perguntas mais voltadas à sua pesquisa. Né? Agora, tem muitas perguntas sobre a sua personalidade. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? É uma pergunta. Outra pergunta: as pessoas que costumam ganhar a bolsa aqui da Forest Foundation, elas pensam fora da caixa. Elas são pessoas que elas são disruptivas. Prova pra gente que você é uma pessoa disruptiva, que você é uma pessoa que pensa fora da caixa. Me dá alguns exemplos de situações na sua vida em que você fez isso. Um outro exemplo de pergunta as pessoas que conseguem a bolsa aqui da fundação, elas estão no top 5% das pessoas da sua área. Prove pra gente que você está no top 5% das pessoas da sua área. Então, assim, são perguntas desse nível que a gente tem que responder, são 10. Uma delas é escrever sobre o nosso projeto de pesquisa, outra delas é listar a quantidade de publicações que a gente tem. E eu já dou o seguinte conselho: se você, quem quer que esteja ouvindo a gente, tiver a intenção de aplicar para uma bolsa de doutorado, mestrado, onde quer que seja, e se você já tiver apresentado pôster em congresso, é legal colocar isso como não é uma publicação de um artigo, é claro, mas não deixa de ser uma vez em que você expôs o seu trabalho, né? Então é legal deixar esse tipo de informação nesse tipo de aplicação também. Então é isso, é um resumo. Essa é a primeira parte do processo.
submete essas 10 perguntas até o fim de outubro, e aí, caso eles gostem do seu perfil, você vai ser selecionado para uma entrevista que, para mim, eu acho que aconteceu tipo começo de dezembro, fim de novembro, por aí, um mês depois, você pode ser chamado para fazer uma entrevista. Aí deixa eu só adicionar uma coisa nesse processo que você falou, porque nessa etapa aí da inscrição, que você tem que responder essas questões, você já tem que ter o supervisor e um projeto de pesquisa. E aí por isso que eu falo que às vezes, se você deixar para cima da hora, não dá tempo, porque você ainda vai contatar um professor e ele precisa te aceitar, orientar você. Então é todo um processo, porque você entra em contato com o professor, às vezes ele demora para te responder, quando ele te responde, ele vai te convidar para uma entrevista e vocês vão discutir sobre uma proposta de pesquisa, você vai fazer a propostinha ali, que é um documento pequeno, mas você tem que fazer. Então, às vezes, isso demora um pouquinho. Acho que talvez você já estava com tudo isso pronto, né? Ah, sim. Opa, peraí, minha câmera sumiu. Voltou. Então, quando eu falei que ainda dá tempo para o pessoal, é exatamente porque eu já estava com tudo isso pronto, mas é no seguinte contexto. Para a pessoa, se quer começar a sua aplicação para a Forest Research Foundation, ela já precisa ter conseguido as outras bolsas de doutorado pela universidade. Ela já tem que ter sido aprovada pela universidade. Senão ela não pode nem começar. E para ter sido aprovada pela universidade, ela já tem que ter passado por todo esse processo de entrar em contato com o professor orientador, entrar em contato com a universidade, fazer todo o processo, desenvolver um projeto de pesquisa. Então, a pessoa já tem que ter feito isso tudo, já tem que ter conseguido a bolsa da universidade, para só então começar a aplicar. Então, quando eu falei que ainda dá tempo, é assim, caso você já tenha terminado a aplicação com a universidade, está só esperando o resultado da universidade, que, pelo menos no caso aqui da UWA, vai sair daqui uns 2, 3 dias, que eu sei, e aí aplicar para a bolsa da Forest. E aí você tem que começar o processo, você está zerado, você tem que começar o processo aí pelo menos uns 3 meses antes, para dar um pouquinho de respiro. Eu posso até falar do meu caso. Eu comecei em março de 2020. Então foi assim, a minha linha do tempo. Março de 2020 foi o meu primeiro contato com o meu professor orientador aqui da universidade. E em agosto, então entre março e agosto, a gente escreveu junto um projeto de pesquisa. Eu no Brasil, ele aqui na Austrália, a gente foi trocando e-mail, né? A gente não se conhecia, mas eu mandei meu currículo para ele, falei, eu tenho vontade de fazer um doutorado aí, gostei da sua linha de pesquisa e tal. Esse é meu currículo. Você acha que eu tenho chance? O que você acha? O que você acha dessa proposta, né? Daí ele respondeu falando que me encorajava a aplicar para uma bolsa de doutorado aqui, me ajudou a escrever um projeto de pesquisa. A gente ficou nesse ping-pong trocando e-mails até escrever um projeto. Isso começou em março de 2020. Em agosto de 2020 que eu submeti a minha aplicação para a bolsa de doutorado. Aí, entre agosto e outubro, a universidade estava fazendo a burocracia dela. Eu recebi, no meio de outubro, o resultado da universidade. E aí, do meio de outubro até o fim de outubro, eu trabalhei na minha aplicação da Forest Research Foundation. Entendi. E aí, vamos agora para a segunda etapa. Depois que você foi ali, provavelmente shortlisted, escolheram entre os aplicantes uma lista dos melhores, e aí vocês foram chamados para a entrevista. Como que é essa entrevista? Olha, antigamente, a fundação aqui ela tem tanto dinheiro que antigamente a fundação pagava para você voar do Brasil até a Austrália, ou de onde quer que fosse do mundo até a Austrália, só para passar uma semaninha aqui, fazer uma entrevista pessoalmente, e depois você voltava. Antigamente era assim. Sério. Gente, eu não sabia disso. Eu conheço pessoas que passaram por isso. Mas como na época em que eu fui entrevistado, já era época da pandemia, foi tudo remotamente, né? E hoje em dia essa prática se perdurou. Então agora é uma entrevista. Acho que se você não está na cidade aqui de Perth, é uma entrevista remota. Se você está, é uma entrevista pessoalmente, né? É uma entrevista com uma banca de umas. É você sendo bombardeado de perguntas por umas 10 pessoas. É uma banca assim que sentem em U, numa sala bem grandona, e você lá no telão, se é remoto, ou você sentado ali no meio, e eles te fazendo perguntas e você tem que se defender. E
E assim, no meu ano não foi assim, porque como era pandemia, eles estavam se adaptando e tal, então eu fui entrevistado só por 2 pessoas. Mas o processo normal é umas 10 pessoas jogando pergunta para cima de você. A entrevista ela dura cerca de 1 hora, eu acho, e é um bate-papo que pode ser informal, né? No meu caso, não foi muito diferente desse nosso clima aqui agora. Assim, pergunta, resposta, só que assim, você tem que se sair bem, você tem que se preparar. Eu me preparei muito para minha entrevista e as perguntas que eles me fizeram é assim, desde tipo, pergunta de RH, tipo, uma situação na sua vida em que você sei lá, se decepcionou ou, sei lá, deu alguma coisa errada no trabalho e como que você conseguiu dar a volta por cima e tal? Tinham perguntas assim, mas eu lembro que a pergunta mais assim, não que eu não estava preparado, mas assim, que eu falei, nossa, uma pergunta muito boa e muito desafiadora, né? Foi a seguinte, o diretor da fundação, o 01, assim, o primeirão da fundação que me entrevistou na época, e ele me perguntou o seguinte, dentro do meu projeto de pesquisa, eu falava, né, que a metodologia que eu iria desenvolver com a minha pesquisa, ela teria aplicações no mundo inteiro, né? Só para dar um resumo, né, eu trabalho com erosão costeira aqui, né, como você mencionou no começo, e eu trabalho muito com drones e com satélites para monitorar a linha de costa, e às vezes o nível do mar sobe, as ondas são muito grandes, e a praia some, às vezes o mar invade a cidade, e eu estudo a física de como isso acontece, né? Uhum. E eu propus desenvolver uma metodologia que poderia ser aplicada no mundo inteiro, né? E aí eu recebi a seguinte pergunta. Olha, Thales, na sua aplicação você falou que a sua metodologia poderia ser aplicada para o mundo inteiro. Porém, em outro pedaço da sua aplicação, você falou que você vai usar dados que são referentes à costa aqui da Austrália. Como que você explica isso? Dados que são referentes à costa daqui da Austrália, você vai poder usar isso no mundo inteiro? Não faz sentido. Então eu tive que me defender. Eu expliquei para ele, eu falei, olha, eu vou fazer uma metodologia, eu vou desenvolver um modelo de previsão, né, do fenômeno da erosão costeira, do avanço do nível do mar e tal, focando na Austrália. Só que como as leis da física não mudam de um lugar para o outro do mundo, as leis da física são as mesmas. Todos os processos físicos que a metodologia desvendar, eu posso traduzir isso para outros lugares do mundo, entendeu? Então, nesse sentido, eu expliquei para ele. Mas, assim, é uma pergunta que uma pessoa que não está preparada talvez não consiga responder. Muito interessante saber disso, porque então não só o lado holístico da coisa, eles fazem pergunta técnica também, né? Fazem. E eu acho que é bem para avaliar se você sabe o que você está fazendo. Tipo, você está propondo algo, mas você sabe fazer isso que você está propondo? Porque às vezes ali o diretor ele nem sabia. Ele nem, tipo, você poderia ter falado qualquer outra coisa para ele, ele nem entende da física e dos oceanos. Mas o fato de você ter dado uma explicação, eu acho que Sim, ele não, já mas pensa, não, ele sabe, ou pelo menos ele pensa que sabe o que ele está fazendo. Uhum. Não, mas eles têm um time bem interdisciplinar aqui para fazer esse tipo de avaliação. Então, tem né? Pessoas aqui na fundação, né? Tem pessoas de diversas áreas. Tem pessoas que trabalham com medicina, pessoas aqui que moram no mesmo prédio que eu, né? Fazendo doutorado ou pós-doutorado pela fundação. Tem pessoas que trabalham com medicina, tem pessoas que trabalham com astrofísica, estudando buraco negro. Tem pessoas que trabalham com engenharia, misturando, tipo, um amigo meu aqui, por exemplo, ele desenvolve microfibra de carbono para substituir osso do corpo humano, assim, umas pesquisas muito... Tem uma amiga minha aqui que ela trabalha com microbiologia e ela fala que é ensinando as bactérias a comerem plástico, né? Ela desenvolve, ela trabalha com microbiologia de modo a fazer com que bactérias produzam enzimas que vão degradar o plástico para combater problemas de poluição nos oceanos. Então, assim, tem pessoas que trabalham com diversas coisas, todas as áreas que você imagina tem aqui na Fundação. E até humanidades, inclusive. Tem pessoas que são autoras de livro, tem pessoas que trabalham com artes. Tem meu vizinho de parede aqui, ele é músico, ele é compositor e ele faz doutorado e trabalha com isso. Então, assim, tem de tudo aqui. Eles abrem para todas as áreas. Daí eu imagino que o comitê de admissão que faz essas entrevistas devem ser de todas as áreas, né? Sim, eles têm uma equipe multidisciplinar para poder saber exatamente como as coisas estão acontecendo, para poder entrevistar as pessoas.
Deixa eu só responder a pergunta aqui do Jean, se a live vai ficar gravada. Fica gravada, fica um pouco no Instagram, depois eu coloco no YouTube. E o Diego aqui também perguntou qual foi a bolsa que você disse que foi aprovado antes. Provavelmente é a RTP, né? Que é a da universidade. Mas a RTP é aquela do governo, não é? É, do A governo. minha bolsa não é do governo. A minha bolsa, olha, eu sou a única pessoa nessa situação que eu conheço. Todo mundo que faz doutorado, logo antes de conseguir a bolsa da fundação, né, a gente tem que conseguir 2 bolsas ou pela universidade ou pelo governo, como eu falei, né? Que é uma para não pagar as taxas da universidade, não pagar o doutorado, outra para receber uma ajuda de custo, né, receber salário. E todo mundo que eu conheço tem a RTP, né, RTP, que é a bolsa do governo. O governo australiano está financiando a pessoa. No meu caso, como era época de pandemia, quando eu apliquei, o governo estava com um estoque muito baixo de bolsas e eu vim para a Austrália quando as fronteiras estavam fechadas ainda. Então, acho que naquela época o governo nem estava dando bolsa de doutorado. Então, a minha bolsa, no caso, é o equivalente da universidade. Então, quem me financia não é o governo australiano, é a universidade diretamente, no meu caso. Mas assim, eu sou o único que eu conheço nessa situação. Talvez tenha mais pessoas, é que eu não fico perguntando isso para os outros, né? Eu Mas que eu acredito. saiba, eu sou a única pessoa nessa situação. Mas eu acredito, Thales, pelo que eu andei me informando sobre essa bolsa, é que a universidade ela te aceita como um aluno. Eu não sei se mudou da sua época para cá, mas você faz a aplicação para o curso, porque são diferentes. São duas coisas diferentes. Você fazer a aplicação para o curso e fazer a aplicação para a bolsa. Você faz a aplicação para o curso para ver se a universidade te aceita como aluno. E aí ela te dá a isenção das taxas. E aí você aplica para a Forest e a Forest entra com a outra parte do dinheiro que vai te ajudar durante todo o processo, né? Com todos os outros benefícios. Não sei se mudou, mas o que eu entendi que atualmente está assim. O dinheiro que é o salário, a Forest também está pagando. Para ser sincero, eu não sei desses detalhes, mas o que eu sei é que a gente tem que ter conseguido essas 2 outras bolsas pela universidade antes de conseguir a da Forest. E aí, talvez seja, eu lembro de talvez ter lido alguma coisa nesse sentido, que aí a Forest que vai, assim, a gente tem que ter sido aprovado pela universidade, mas a Forest então que ela vai bancar tudo, né? Alguma coisa desse tipo. Eu acho que é. E aí, depois da entrevista, quando você terminou a entrevista, qual que foi o sentimento? Alívio. Alívio. Mas você Tipo, saiu com a nossa, um caminhão sensação saiu de. das minhas costas. Mas você saiu com a sensação de fui bem. Ou não, estraguei tudo. Assim, eu saí com uma sensação de fui bem. Só que assim, sempre fica uma pontinha de dúvida, um negocinho tipo, putz, será que eu deveria ter falado aquilo? Será que eu poderia ter respondido aquela coisa de um outro jeito melhor e tal? Então, assim, eu saí com a sensação de que eu tinha ido bem, sim. Só que depois que passa, né, eu comecei a matutar na cabeça tudo que me perguntaram, daí é claro, né, depois que passou 2 dias da entrevista, eu comecei a ter as melhores respostas para todas as perguntas na minha cabeça, que eu já tinha passado, né. Mas a grande sensação foi alívio, só que eu senti que eu tinha me saído bem, sim. Eu saí bem satisfeito da entrevista. Eu vou te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade que eu li sobre você quando eu estava pesquisando sobre a sua biografia, porque eu coloco o nome do povo no Google e eu cato todas as informações sobre a pessoa que eu consigo achar. Eu li que você, com 12 anos, você deduziu o círculo das quintas da teoria musical, aprendeu sozinho a tocar piano e a compor. Sim. Thales, eu com 12 anos, eu só queria ser a Sandy. Me conta o que é isso? É verdade? E você mencionou isso para a banca, porque eu acho que isso é uma coisa que impressiona. Isso é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que impressiona, porque não é comum, eu não conheço ninguém que chegou a deduzir. Para quem não conhece, Círculo das Quintas é o nome de uma abstração dentro de teoria musical que mostra como que as notas, como que os acordes se combinam entre si. Por exemplo, uma música ela é tocada em Lá maior,
Por que que uma outra música que é tocada em Fá sustenido menor se encaixa bem com essa, mas uma música que é tocada em Mi bemol não fica legal com uma música que, entendeu? Círculo das Quintas é toda a teoria por trás disso. E eu enxergo, até hoje eu me envolvo muito com música, eu tenho um ukulele aqui, ó, toco sempre bastante ukulele, eu tenho um piano do outro lado ali, e eu enxergo notas como números. Para mim, acordes são números. Então, quando eu tinha 12 anos, uma amiga minha do prédio em que eu morava, né, onde meus pais moram até hoje, ela me ensinou a tocar violão. E por algum motivo, as teclas sempre me atraíram bastante, né? E aí uma outra amiga minha, também do meu prédio, ela tinha um tecladinho bem pequenininho, assim, eu peguei emprestado dela, e eu sabia uns 10 acordes no violão. Devia saber uns 10 acordes que eu tocava, eu comprava revistinha, né? Naquela época tinha umas revistinhas, eu tocava, tipo Legião Urbana, Cássia Eller, CPM 22, no violão. E eu sabia alguns acordes. Eu sabia qual era a nota de cada corda do violão quando tocada solta, e eu sabia onde era a tecla dó do piano. Então, sabendo onde era o dó no piano, qual era cada nota solta no violão, a nota de cada corda solta, e sabendo fazer uns 10 acordes no violão, comecei a pensar, como é que eu faço esse acorde no piano? E eu peguei uma folha de papel e eu comecei a traduzir de um para o outro, né? Eu comecei a escrever, eu desenhava um pianinho assim, eu pintava as teclas que eu tinha que apertar e tal. E aí eu comecei a entender por que uma música que tem um acorde de Ré, ela vai ter os acordes de Sol e de Lá, mas nunca vai ter Fá sustenido, é raro, por exemplo, né? Até pode ter, mas é raro. E por aí vai. E eu comecei a encontrar esses padrões, e quando eu percebi, eu tinha deduzido, eu descobri o padrão, né? E eu fiz esse padrão para a tonalidade de Dó maior. E aí eu falei, cara, eu vou fazer a próxima também, né? Seria Ré. Aí quando eu comecei a anotar o padrão, eu falei, não, de Ré na verdade pula para Sol, de Sol pula para Ré, de Ré pula para Lá. Existe um padrão nisso tudo. E aí eu escrevi as primeiras, eu falei, cara, como eu consegui entender o padrão, o resto eu consegui fazer mentalmente. E depois de um tempo, quando eu comecei a fazer aula de música de fato, dali 2 anos, eu descobri que isso é uma coisa chamada Círculo das Quintas em teoria musical. Então até hoje, quando eu vou tocar piano, é uma coisa que eu faço quase todo dia, nessa fase da minha vida eu tô tocando bastante, eu enxergo as notas como números, porque para mim faz muito sentido, e vem disso. É impressionante. E você acha, assim, a minha pergunta é, você acha, assim, que esse tipo de informação é relevante para a Forest Foundation? Porque eu fico pensando em informações que a gente possa dar para as outras pessoas que estão interessadas em aplicar. Porque, às vezes, a gente tem esses talentos. Eu falo, gente, mas eu já não me enquadro aí, né? Porque eu te falei, né? Com 12 anos, eu não seria capaz dessa magnitude de descobrimento. Mas, assim, tem gente que tem esses talentos e guarda para si, sabe? Não fala, que é uma coisa até que eu gosto de discutir na página, que as pessoas não falam das suas conquistas porque tem medo de soar arrogante, sabe? E não, você tem que falar, porque esse tipo de coisa inspira, é bonito. Eu acho grande demais, é impressionante. Você está coberta de razão, isso é uma coisa, inclusive, que eu gostaria de adicionar, que quem escreveu aquele texto, eu sei de onde você tirou essa informação, é do próprio site da Forest Foundation, tem um texto lá em que isso está escrito, fui eu que escrevi aquele texto, cada pessoa que daqui da fundação escreve esse texto, né, o seu próprio texto, e a fundação publica, e eu só fui escrever aquilo há mais ou menos 1 ano, então quando eu apliquei para a Bolsa, até 1 ano atrás, eu era acanhado de falar essas coisas, porque eu achava que eu poderia sair por arrogante, sim. Então, quando eu apliquei para a minha bolsa da fundação, para a bolsa aqui da fundação, eu só falei que eu aprendi sozinho a tocar piano aos 12 anos de idade, que eu compunha. Né? Eu falei, eu já tinha, naquela época, entre os meus 12 e meus 15 anos de idade, eu compus umas 20 e tantas músicas, entre os 12 e os 16. E eu falei isso só, eu falei, aprendi a tocar sozinho e eu compus várias músicas. Só que eu acho que é muito mais forte falar que você deduziu a teoria musical. O Círculo das Quintas é o coração da teoria musical, na minha visão. Né? E é uma coisa que eu estou desenvolvendo em mim mesmo, né? Essa parte musical, de maneira muito mais forte nesses últimos anos. E na época eu tinha medo de falar, porque eu achava que eu poderia ser arrogante.
E foi uma chavinha que eu mudei de um ano para cá na minha cabeça. Hoje em dia eu não tenho mais medo de falar isso, não. Então, eu encorajo as pessoas a falarem, porque eu acho que é o tom que você fala que mostra a sua humildade ou não, e a capacidade que a gente tem de ajudar as pessoas quando elas precisam. Então, assim, não é em qualquer lugar que eu vou ficar falando isso, mas, assim, dentro de uma aplicação de uma bolsa dessa magnitude, é uma informação que vai mostrar a sua personalidade, suas capacidades de maneira holística. Para a fundação seria importante. Para dar um exemplo, eu tenho uma amiga que ela lê muito, e ela me contou que esses tempos atrás, durante uma viagem de avião que durou 12 horas, ela leu um livro de 300 e poucas páginas. Em 12 horas, só dentro do avião, ela leu um livro inteiro, grosso. E eu falei, cara, isso é uma coisa que deveria ir para esse tipo de aplicação, entendeu? É um tipo de informação que tem que estar lá, porque mostra uma habilidade assim, formidável que a pessoa tem, sabe? Enfim, é isso que eu acho. Isso Queria colocar esse adendo também. Não, isso é verdade. E eu acho que isso é meio cultural da gente no Brasil, de ter esse comportamento de não mostrar o que a gente faz, porque o outro vai julgar como, essa pessoa, ela se acha a última bolacha do pacote. Enfim, que tem até esses termos, né? E aqui a gente aprende que é muito natural, é muito incentivado as crianças na escola a se valorizarem. Você vê o pessoal na universidade, o pessoal que é daqui, da Austrália, eu vejo os alunos da Europa também, eles têm orgulho de falar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e é o máximo isso, porque você fez, você merece, o mérito é seu. E para mim, é inspirador. Tanto que a gente tem essa série de posts na The Science que é para inspirar, que é para mostrar o perfil das pessoas, porque com certeza alguém vai olhar, vai se identificar. Olha, você contando que você conseguiu aprender música, deduzir uma coisa super difícil com 12 anos, de repente uma criança escuta isso e ela nunca nem pensou em música, mas ela vai procurar e de repente ela consegue também algo até maior do que isso. Sabe? Desperta a curiosidade de falar essas coisas. Então, eu acho super válido. Com certeza. E aí, a gente estava na sequência da entrevista. Depois da entrevista, demorou quanto tempo para você saber o resultado? Eu acho que foi umas 3 semanas, mais ou menos. Mais ou menos umas 3 semanas, eu acho. Não lembro e aí, depois, certo, mas foi por aí. Depois o resultado foi se organizar para vir para a Austrália. Nossa, foi celebrar demais, fiquei felicíssimo. Foi a maior, como eu te falei, né? Eu cheguei a escrever, tá até no Instagram. Foi a maior conquista de toda a minha carreira. E aí foi me organizar para vir para cá. Na época, né? Era pandemia, acabou que eu fiquei 1 ano no Brasil antes de conseguir vir aqui para a Austrália. Mas a partir do momento que você consegue a bolsa da Forest, eles entram em contato com você para falar, olha, quando que você quer voar, qual é o melhor dia para você, eles compram passagem de avião, assim, aí já é tudo. Aí é só se organizar para vir para cá, e quando você chega, o apartamento já está prontinho aqui, aí já está tudo pronto, né? É lindo de ver. É só morar e aproveitar. Uhum. E aí tá, você chegou na Austrália e como que é a sua rotina de aluno de doutorado? Como que é um típico dia na vida do Thales? Vamos lá. 90% dos meus dias aqui é na frente do computador. Mais do que 90%. Né? Assim, o tempo de trabalho, né? Minha rotina de trabalho normalmente ou eu trabalho daqui do apartamento de casa. Eu tenho muitos lugares de trabalho, né? Eu gosto de ser meio nômade nesse sentido. Tudo que eu preciso cabe numa maletinha, e às vezes eu trabalho daqui de casa, do apartamento, que como é um prédio para pessoas que fazem doutorado, tem uma escrivaninha sensacional, então assim, tem toda a estrutura aqui no apartamento. Até o material do qual a escrivaninha é feita é um material que é gostoso de escrever. Sabe quando você vai escrever, você coloca o papel assim, é mais gostoso quando tem uns 2 ou 3 papéis empilhados, é mais gostoso de escrever? O material do qual a mesa é feita. A minha mesa não é da Forest, então eu não tenho esse privilégio. Não, mas assim, quando a gente está escrevendo uma mesa, qualquer mesa, é mais
gostoso escrever quando tem 2 ou 3 folhas de papel, porque fica mais gostoso de escrever, né? O material do qual a mesa é feito aqui é para simular isso. Tipo, até nisso, sabe, é sensacional aqui. Então, adoro muito trabalhar daqui de casa, até que tem a vista, que eu mostrei no começo da live aqui, né? Então, eu trabalho de casa. A universidade que tem 2 bibliotecas, das quais eu gosto de trabalhar, às vezes também. Eu tenho uma mesa no Oceans Institute aqui, né, no Instituto de Oceanos aqui da universidade. E aqui no térreo do prédio em que eu moro tem uma biblioteca para qualquer pessoa que mora aqui no prédio também, né? E tem um piano lá, maravilhoso, toco direto aquele piano lá. Então, eu trabalho desses 5 lugares, e eu vou como um nômade, trabalhando de todos eles, mas vai em ondas. Às vezes eu passo um mês inteiro trabalhando só da biblioteca, um mês inteiro trabalhando só da minha mesa na universidade, e por aí vai. Então, Perdão, pode falar. Então é flexível, tipo, você escolhe de onde você trabalha, você faz seu horário de trabalho, é tudo com você. Sim, é tudo comigo. Eu tenho uma reunião por semana com os meus professores orientadores, e o que eu faço no resto do tempo, como eu faço, quando eu faço, é tudo problema meu. É tudo comigo mesmo. 95% dos meus dias... tem mais alguém perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. 95% dos meus dias eu trabalho na frente do computador, normalmente ou programando, né, eu trabalho muito com programação, né, eu trabalho com física aplicada aos oceanos, como eu falei, e muito disso é matemática, física e programação, na análise de dados, processamento de dados, então isso é a maior parte do meu tempo. E por vezes eu faço trabalho de campo. Eu uso drones para fazer a minha pesquisa aqui, e uma vez por mês eu pego um carro que a universidade fornece e eu vou para 2 praias diferentes aqui na região daqui da cidade, né? E eu chego na praia, monto meu acampamento do drone com equipamento, um GPS e tal, e eu voo um drone para fazer um mapeamento, um monitoramento da praia. O voo do drone dura 1 hora, mais ou menos. Aí ele volta, eu dirijo até outra praia, repito isso tudo. Então, isso é o meu típico dia de trabalho de campo, que é tipo sair de casa às 6 da manhã e eu chego de volta em casa às 3 da tarde morto, e foi um dia de trabalho para mim. E só que isso é uma vez por mês. Todos os outros dias é trabalhando ou no computador, ou programando, ou escrevendo, né, escrevendo literalmente artigos, os meus artigos, a minha tese, escrevendo os textos, ou lendo artigos também. Eu tenho algumas frentes de trabalho, né, que eu costumo falar. Ou eu estou lendo artigo, ou eu estou escrevendo os meus artigos, ou eu estou processando os dados com programação, ou eu estou trabalhando com o software que faz o processamento dos drones, que é bem outro clima, outro ambiente do que uma coisa é trabalhar com programação, né? Outra coisa é um software clicável que vai mexer que vai fazer todo o processamento das imagens dos drones. Dados. Então isso eu coloco como uma outra frente de trabalho. E eu também gosto muito de pensar que eu tenho uma frente de trabalho que é administrativa, né? O doutorado ele é um projeto por si só, então a pessoa tem que ser muito organizada, a pessoa precisa conseguir gerenciar. Eu sinto que eu sou gerenciador de projetos, e o doutorado é o projeto. Então, assim, antes de mais nada, eu sou gerenciador de projeto, então eu sempre gosto de pegar a minha tarde de sexta-feira para passar o pente fino em tudo questão de administrativa, né? Verificar se eu conseguir cumprir na semana tudo que eu tinha me planejado para fazer, se algum tipo de processamento de dado que eu tinha pensado em fazer, se eu vou continuar fazendo ou não, se vai mudar alguma coisa, porque pesquisa é muito não linear, né? Você sabe, a coisa pode mudar. Então a gente tem que ser muito organizado. Eu sabia que você ia perguntar disso, até trouxe isso aqui, ó. É um calendário que eu tenho, que eu vou escrevendo, cada dia cada quadradinho é um dia, e eu vou sempre escrevendo as coisas que eu faço. Então, assim, a pessoa tem que ser muito bem organizada. Então, uma das minhas frentes de trabalho é uma frente administrativa, porque a gente tem que conseguir se organizar no meio dessa... E organizar logística de trabalho de campo, quem vai ser o voluntário que vai comigo, se vai chover ou não, porque eu não posso voar o drone na chuva. Aí eu, por exemplo, 3 semanas atrás, eu fui para a Itália para uma conferência. Eu fui para Roma, passei 10 dias lá,
a universidade que bancou, a fundação aqui também dá suporte financeiro e tal. E então, assim, toda a logística de conseguir, enfim, toda a logística relacionada a uma viagem internacional, tudo isso entra dentro do pacote de trabalho, eu diria. Isso é super importante, porque eu acho que fica até a dica também aí para o pessoal, porque o aluno de doutorado, o aluno de mestrado by Research, ele está, como é que eu posso dizer? Ele está criando novos conhecimentos para a sociedade. Então, ele está conduzindo um projeto de pesquisa. Por mais que tenha o orientador, o projeto é dele. Então, você tem autonomia para gerenciar, tomar as decisões. Claro que precisa da anuência do supervisor e tal, mas o supervisor está ali mais para direcionar um pouquinho, mas você tem que ter a administração de todos os seus passos. Você tem que mostrar a iniciativa. Que eu acho que essa é a principal diferença, por exemplo, de um mestrado coursework aqui na Austrália, que você vai fazer disciplinas e você vai ali absorver um conhecimento específico do tema do mestrado que você está fazendo. A área de pesquisa, não, é com você, o seu projeto de pesquisa. Inclusive, eu queria te perguntar, no seu doutorado, no seu curso específico, não tem disciplina, né? É só pesquisa. Só pesquisa, zero disciplina. Eu nunca tive, é engraçado, as pessoas viram aqui para mim e falam, você está estudando, né, na Austrália e tal. Enfim, isso é todo um outro assunto longo, né, que eu sei que você sabe. O doutorado, ele é um trabalho, gente, ele é um trabalho. A gente recebe dinheiro, a gente tem uma mesa, a gente reporta para os nossos supervisores, para os professores, a gente desenvolve pesquisa. Fazer doutorado é fazer pesquisa que é sinônimo de desenvolver um conhecimento novo que não existe no planeta. Então, assim, é um trabalho por si só, né? E eu perdi o fio da meada de novo. Qual foi a sua pergunta? Desculpa. Foi essa a pergunta que você respondeu. Bem isso. Então, que você não tem disciplina. Sim. Era isso, né, desculpa, era isso. É um trabalho por si só, então, como eu estava falando, eu nunca tive aula aqui na Austrália, por isso que eu comecei a entrar nesse meandro, né, que as pessoas perguntam, você está estudando? Cara, eu nunca tive aula aqui, eu já dei aula na universidade, algumas vezes, né, e eu tenho alguns estudantes que eu faço tutoria, mentoria também. Então aqui é zero aulas, é só fazer a pesquisa. Quando eu apliquei para o doutorado aqui, eu já fui aceito com os professores daqui da universidade, sabendo que eu já teria o conhecimento necessário, porque eles viram o meu currículo, viram a universidade que eu fiz, que eu já tinha feito mestrado e tal. Eu tive 10 disciplinas em cada mestrado. A graduação em oceanografia na USP na minha época tinha 60 disciplinas, então até hoje já fiz pelo menos 80 disciplinas, mais ou menos. Então não precisa de mais aqui. Aqui o doutorado, o mestrado by Research é totalmente voltado para pesquisa. No Brasil a gente ainda tem disciplinas, mas aqui não, é totalmente para pesquisa. Thales, a gente queria saber também, que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui na live, sobre eu pergunto muito da vida acadêmica, que eu acho que você já falou, da vida fora a academia e o custo de vida da cidade, o que a cidade te oferece, como que é viver aqui em Perth. Eu sei que a gente já recebeu outras pessoas falando aqui de Perth, porque afinal eu moro aqui e acaba que a maioria dos convidados são daqui, porque são meus amigos mais próximos. Mas como que é? Eu sei que assim, como você tem mais benefícios, que você não paga aluguel, acaba que sobra mais dinheiro. Mas assim, o custo de vida é igual para todos, né? Como que você vê isso de você morar em Perth, na cidade, assim, especificamente? Como que é a sua vida fora a universidade em Perth? Tanto no quesito de qualidade de vida do que você faz fora a universidade, não que você não tenha qualidade de vida na universidade. A gente já viu que você tem. Mas o que você faz extra a universidade em termos de qualidade de vida, em termos de custo de vida? Qual que é a sua visão da cidade? Vamos lá. Sempre que eu vou falar sobre Perth, eu gosto de começar falando sobre o meu primo, o Felipe, que ele está aqui assistindo a gente. Ele se mudou para cá em maio de 2013, acho que foi 13. E na época, olha, ele é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço, e na época eu lembro que ele estava considerando várias cidades pelo mundo inteiro, e ele tinha um ranking, né? Ele categorizava as cidades de acordo, ele avaliava as cidades de acordo com qualidade de vida, salário, oportunidade de emprego,
quantas vezes por ano tem o céu azul na cidade, sabe? Porque a gente se criou ali na região do ABC paulista e tem muitos dias nublados lá, né? Então ele começou a categorizar a cidade do mundo inteiro, não do mundo, de vários do mundo, né? Dessa forma. Vendo que esse negócio de fazer pesquisa e organizar dados é de família, viu? Olha, pelo menos eu e ele, nesse caso, ele é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço, sim. E aí, ele pesquisou muito e a primeiríssima cidade no ranking dele foi Perth. Daí ele falou, eu vou para Perth. E aí, eu gosto de falar isso porque, assim, ele é uma pessoa muito organizada e eu confio na pesquisa que ele fez e, pelo menos na época, foi a cidade primeiríssima para ele. Então, assim, em termos de qualidade de vida, olha, eu já morei em Santo André, no estado de São Paulo, já morei em São Paulo, cidade de São Paulo, já morei na cidade do Rio de Janeiro, já morei em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, já morei em Miami, nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Durante a pandemia no Brasil, eu fiquei muitos meses em algumas cidades, em Santa Catarina, em Itajaí, né? Sobretudo em Itajaí. E eu nunca conheci nenhuma qualidade de vida tão boa quanto a daqui. Então, assim, para começar, eu gosto muito de céu azul, né? Aqui tem céu azul, a maior parte dos dias do ano o céu é azul. A cidade ela é muito limpa. Eu já viajei para outras cidades aqui da Austrália, já fui para Sydney, já fui para Gold Coast e já fui para Albany, que é uma cidade um pouco menos conhecida para quem não é daqui da Austrália, é uma cidade um pouco umas 6 horas indo para o sul aqui de Perth. E assim, para mim nada é bom como Perth. Eu gosto muito daqui. O que a cidade me proporciona? Olha, para mim eu gosto muito de pensar nas pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui. Mas aí eu começo a entrar de novo em universidade, em morar aqui no prédio que eu moro. Só que assim, eu sinto que uma coisa, por exemplo, que eu acho que é muito boa daqui de Perth, eu, por exemplo, mudei a minha dieta há 2 anos e me tornei vegano. Né? Eu não como produtos de origem animal há 2 anos. E aqui na Austrália eu sinto que é muito fácil. Eu pelo menos, segui essa dieta, uma coisa que seria um pouco mais difícil no Brasil. O pôr do sol aqui é maravilhoso. Aqui tem praia, aqui tem montanha. Né? Eu sou um dos únicos oceanógrafos que eu conheço, acho que eu sou o único oceanógrafo que eu conheço, que gosta mais de ir para o interior do que de ir para a praia. Então eu gosto muito de ir para uma região que é chamada Perth Hills aqui, né? Que são a gente vai eu sei que você conhece, né? Mas para quem não conhece, a gente pega o carro e vai indo na direção do interior e tem campos, tem represas, tem parques, tem lugares maravilhosos. Então eu sinto que a cidade aqui ela é baseada muito em equilíbrio de estilo de vida, uma coisa que o australiano, com certeza, muita gente que já veio aqui já comentou isso, né? A vida de doutorado ela é muito pesada. Eu passei por muitas coisas no começo do meu doutorado que muitas, até questão de eu mudar a minha mentalidade, né, da maneira como eu abordava a pesquisa que eu faço e tal, que me fizeram ficar bastante estressado no começo, para ser sincero. Mas eu vejo que a pessoa que mora aqui, sobretudo o australiano que já nasceu aqui, né, um salário mínimo altíssimo, é uma pessoa que já ela tem a segurança de saber que o amanhã está garantido. Só que o australiano que nasceu aqui mesmo, ele nem sabe que ele tem esse gostinho porque ele não conhece perrengue. Eu gosto muito de falar isso. É isso que eu sinto. O australiano não conhece perrengue. Então, assim, tudo aqui, eu sinto que tudo aqui é fácil, cara. O que eu sinto, de maneira sincera, e eu acho que dinheiro é uma coisa que é muito importante na vida das pessoas, já que a gente vive numa sociedade capitalista, né? E eu gosto de falar o seguinte, que eu me sinto mais rico hoje aqui, ganhando uma bolsa de doutorado, que é um pouquinho menos do que o salário mínimo australiano. Eu me sinto mais rico aqui do que eu me sentia morando no Rio de Janeiro, trabalhando para a Marinha, no Brasil. Não porque a Marinha paga mal, muito pelo contrário, só que o custo de vida no Brasil é muito alto. O custo de vida é muito alto. Então, qualquer coisa que você vai comprar no Brasil, você precisa de muitas horas de trabalho para conseguir comprar aquela coisa. Aqui na Austrália, se você faz a conta de quantas horas eu preciso trabalhar para comprar isso, a vida aqui é muito fácil nesse sentido. Eu nunca me senti tão rico, mas não porque eu tenho muito dinheiro, mas é porque o custo de vida é muito baixo aqui.
e qualidade de vida, né? Eu acho que só de você sair sem medo de ser assaltado, não tem Sim, dinheiro que pague isso, sim. né? Muitos parques também, poder sair de Natureza. casa e ver verde, ver natureza, ver o mar, ver o rio, sabe? Isso conta muito também. É. Thales, assim, eu sei que a conversa tá ótima, já passamos do horário Eu nem 30 sei que horas são. minutos, mas assim, queria te agradecer muito por tudo que você colaborou. Só para a gente encerrar, nossa última pergunta, eu queria saber quais são suas perspectivas futuras, já que você está aqui fazendo o doutorado na Austrália, você está num visto de estudante ainda, né? O que que você pensa do futuro? Terminou o doutorado, o que que você quer fazer? Pensa em voltar para o Brasil, continuar na Austrália? Você já Olha, tem planos? Que também tudo bem não ter planos ainda, mas você uhum. pensa nisso? Eu penso nisso, não de maneira tão ativa quanto eu passarei a pensar daqui uns 6 meses, quando eu estiver mais perto de terminar o doutorado. Eu não consigo pensar num horizonte tão distante assim. Então, assim, eu sinto no meu coração que um dia eu vou voltar para o Brasil, mas não vai ser por agora. Eu me vejo aqui na Austrália pelos próximos 5 anos, me vejo continuando aqui. Né? Quando eu terminar o doutorado, eu tenho a oportunidade de pegar um visto que Visto vai de me permitir trabalho. continuar aqui na Austrália, né? Uhum. Por mais um tempo, por mais 4 anos e meio, 5 anos, que é o tempo de duração do meu doutorado. Eu não quero, o que eu sei é que eu não quero ser pesquisador do jeito que a pesquisa acontece hoje em dia, porque eu vejo que são muitos artigos que são publicados e poucos são aplicados. Eu tenho toda uma visão um pouco crítica a respeito de como a ciência acontece hoje em dia. Eu gostaria muito de aplicar o que eu tenho em benefício à sociedade, como eu falei anteriormente. Eu não quero entrar numa empresa e fazer o dono da empresa rico, eu quero aplicar o que eu sei para a sociedade. E eu me vejo trabalhando para o governo, me vejo trabalhando para instituições como a ONU, a Unesco, né, no futuro. Eu me vejo muito fazendo o que o oceanógrafo faz de melhor, que é interdisciplinaridade, aplicando física com química, com biologia. Eu tenho muitos amigos que são biólogos aqui, eu já estou formando algumas parcerias para projetos de pesquisa em que eu entro com a parte física e eles entram com a parte de biologia. Então, seria mais ou menos dessa forma, só que não tem nada muito concreto ainda em termos de plano sólido. Mas é mais ou menos por aí. Mas por enquanto a gente sabe que a Austrália, não vai, o mundo, né, na verdade, porque o que você está fazendo vai beneficiar o mundo. Não vai perder você como pesquisador, vai terminar o doutorado, vai continuar atuando de alguma forma para beneficiar o resto do mundo. Muito, muito obrigada, Thales, pelo seu tempo, por todas as informações que você forneceu para a gente. Eu realmente só vou encerrar porque já passamos de 1 hora e meia e eu Não acho que é cansativo para parece. você, até para o pessoal que está assistindo. Mas a gente pode marcar outra para a gente conversar mais sobre temas específicos. A conversa com você flui muito saudavelmente. É muito bom conversar contigo sempre. Muito, muito obrigada. Vou perguntar também aí suas palavras finais para o pessoal, se você recomenda o doutorado aqui na Austrália, o que você fala para o pessoal que está querendo vir? Sim, claro. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço também o convite para estar aqui. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima. Já te falei pessoalmente, e eu vou falar agora aqui para todo mundo, que eu acho muito legal, né, esse projeto da Way Science, que procura mostrar para as pessoas e ajudar as pessoas do Brasil, né, a virem para cá para trabalharem com pesquisa, porque é uma coisa que a Austrália precisa, é uma coisa que o brasileiro às vezes quer fazer e é difícil dele conseguir fazer isso. E o ensino do Brasil, como eu falei, não tem igual, de acordo com a minha experiência. E, assim, eu falei, tem algumas coisinhas finais que eu gostaria de falar, vou levar uns 2 minutinhos aqui, talvez um pouquinho mais, mas eu acho que é legal mencionar algumas coisas. Eu falei sei lá, meia hora, 1 hora atrás, que o que me motivou a fazer meu segundo mestrado em paralelo com o trabalho na Marinha foi que eu sentia muita paixão pelo que eu estava fazendo. E buscar essa paixão, eu acho que é muito importante. Só que muitas vezes é difícil a gente conseguir encontrar essa paixão, é difícil a gente conseguir encontrar o ambiente à nossa volta que vai propiciar isso, né? Que vai propiciar com que a gente consiga fazer isso. Muitas escolhas na vida a gente tem que fazer
de acordo com aquilo que dá, aquilo que a gente tem condições de fazer no momento. Por exemplo, eu lembro que meu pai já me falou que ele tinha vontade de ser biólogo quando ele era adolescente. Ele nunca estudou biologia, ele estudou contabilidade porque ele precisava, né? Porque ele não teria possibilidade de emprego em biologia. Hoje em dia no Brasil já é difícil para biólogo, imagina naquela época. Então uma das coisas que eu gostaria de falar é o seguinte, uma coisa que só virou uma chavinha depois que eu cheguei aqui, eu conheço muita gente que trabalha com biologia, né, até pela minha formação em oceanografia, e eu sempre gostei muito de física aplicada à biologia nos oceanos. E no Brasil, um conselho que eu já ouvi muitas vezes, pelo menos na área de oceanografia, foi que eu deveria fazer um mestrado em engenharia, porque engenharia tem mais oportunidade de emprego e tal. Uma coisa que eu descobri que só quando eu cheguei aqui é que dá para fazer pesquisa em... Parece meio, sei lá, às vezes eu sinto que falando isso parece que eu tô falando uma coisa meio óbvia, assim, tipo, dá para fazer pesquisa com biologia, sabe? Mas assim, eu senti aqui no Brasil, uma pessoa que quisesse seguir essa área teria tantas dificuldades de emprego e tal, e eu percebi que quando eu cheguei aqui, cara, em outros lugares do mundo existe oportunidade, existe gente. Se eu tivesse feito um projeto de pesquisa que misturaria física com biologia, no Brasil, eu acho que teria sido um pouco mais difícil de conseguir emprego no futuro, porque é difícil emprego para essa questão ambiental no Brasil. Só que aqui na Austrália não. Então, assim, isso é uma coisa que veio na minha cabeça, assim, que é mais acessível aqui. Eu gostaria de falar isso. E uma última coisa que eu gostaria de falar também é que é importante a gente seguir nossas paixões, só que, como eu falei, tem escolhas na vida que a gente tem que fazer de acordo com o que dá. Então, muitas coisas que eu, pelo menos, já consegui conquistar, né? É uma bolsa concorrida, o lugar aqui que eu estou é uma bolsa concorrida, né? E é muito um lugar de privilégio também. Não estou dizendo só no sentido de é um privilégio estar aqui porque é muito gostoso, é muito legal. Mas, assim, ter tido uma família que sempre me deu suporte conta muito para mim. E eu não estou falando só dos meus pais, da minha irmã, mas toda a minha família estendida sempre me suportou, sempre me deu muito suporte, né? Uhum. Ter tido a oportunidade de estudar eu estudava em escola cara no Brasil. Então, assim, isso me ajudou a passar na USP, no vestibular, na FUVEST, né? A gente sabe que existe uma correlação muito, muito grande entre onde a pessoa estudou, se foi ensino particular ou público, ensino básico, né? E se conseguiu passar no vestibular de uma universidade pública ou não. Então, assim, várias coisas contaram muito para mim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha um tio que morava na Flórida, ele me ajudou quando eu cheguei lá. Quando eu vim aqui para a Austrália, eu não escolhi a Austrália por causa do meu primo que já morava aqui, né? Ele já sabe disso, eu escolhi pela linha de pesquisa e tal, só que assim, eu sempre recebi muito suporte onde eu estive. Então, às vezes na vida a gente precisa conseguir buscar essa paixão, que é o que vai mover a gente, só que nem sempre a gente consegue, é importante a gente conseguir reconhecer isso. Então, assim, apesar de eu ter conseguido essa bolsa de estudos maravilhosa, eu não cheguei aqui sozinho de forma alguma. Durante todo o processo em que eu estava estudando para essa bolsa, a Júlia, minha companheira na época, ela me auxiliou muito durante o tempo em que eu estava estudando para o concurso da Marinha. A Júlia também, ela lavava louça, fazia a faxina em casa, ela fazia muitas das tarefas em paralelo para que eu pudesse poder estudar para o concurso público da Marinha. Então, assim, eu gostaria de reconhecer, né, de reconhecer não, eu já reconheço há muito tempo, mas eu gostaria de dizer explicitamente que ninguém chega numa posição de destaque, consegue uma coisa concorrida assim sozinho. Ninguém consegue isso sozinho, porque é sempre um esforço é sempre uma estrutura. Então, assim, você tá dando um pauzinho aqui na minha tela, peraí, pronto. É uma posição de privilégio ter conseguido estar aqui. Então, assim, se você é uma pessoa que está ouvindo isso e está procurando essa paixão, procura uma paixão, uma coisa que vai te movimentar, que vai fazer você seguir adiante. Isso é muito legal, isso é muito importante, isso é gostoso. Só que saber sempre reconhecer isso também, que às vezes não... Ou a gente tem que escolher porque precisa, como meu pai, ele não pôde escolher fazer biologia, né? E sempre tem pessoas ao nosso redor que nos ajudam também, e eu não cheguei aqui sozinho de forma alguma, eu gostaria de falar isso. E é isso, eu falei muito mais do que 2 minutos. É muito bonito você reconhecer isso. Eu sei que você reconhece, porque eu já conversei com você antes, e eu sei que você é esse tipo de pessoa. É realmente muito, muito bonito. E
Obrigada. Eu tô emocionada. Eu vou chorar agora. Muito, muito obrigada pela todas. Que Tá vendo, seu linda! Thales? Me fez chorar. Muito obrigada. Tenho que me recompor agora, gente. Calma. Obrigada por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Obrigado, Adriana. Foi um prazer ter estado aqui. Obrigado a todo mundo que eu vi vários nominhos que entraram aí, pessoas que eu conheço, algumas que eu não conheço. Quero me colocar à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato direto comigo pelo Instagram também. Eu não sou muito de rede social, mas as mensagens eu vejo e vou responder. E nem às vezes eu vi o nominho de uma pessoa que eu conhecia que entrava, só que a gente estava numa discussão tão acalorada que não dava para mencionar, mas eu quero mandar um abraço para os nomes que eu conheço, que eu vi que entraram aqui. E mais uma vez, obrigado, Adriana, Day Science, Diego, eu sei que está por trás disso aí também. Um abraço para vocês dois e valeu pela oportunidade. E eu estou sempre aqui que a gente quiser, sempre que vocês quiserem que a gente bata um papo, vai ser um prazer. Fluiu muito bem essa conversa, eu nem sinto que passou esse tempo que passou. Foi muito, muito gostoso. Obrigado. Obrigada, Thales. Obrigada a todo mundo que assistiu. Mais uma vez, eu vou deixar aqui o aviso que a live fica salva no Instagram até o tempo de eu editar e colocar no YouTube. No nosso canal do YouTube tem todas as lives que a gente conversou com outros alunos também. Sempre cada um compartilhando a sua visão da sua experiência aqui na Austrália. Eu super agradeço que vocês façam isso por todos os futuros cientistas que vão chegar aqui nesse país para brilhantar mais ainda a história do nosso país. Obrigada, Thales. Obrigada a todo mundo. Valeu, Tchauzinho. gente. Um beijo. Tchau. Tchau.